A galerinha do 7º ano, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem, passamos 2 semanas, não foi? Sem gravar vídeo aula, mas retomamos, né? É o jeito. Então, a gente vai trabalhar um capítulo novo, certo? Espero que vocês estejam com o livrinho de vocês, certo, galerinha? Tá aqui, né? O capítulo que a gente vai trabalhar é o capítulo 5. Esse capítulo 5 é um capítulo bem interessante, onde a gente vai trabalhar sobre o Brasil, herança cultural. Esse Brasil, herança cultural, onde a gente vai trabalhar sobre a questão da raça, né? Da miscigenação, a mistura, né? Toda essa mistura que tornou-se o Brasil do jeito que é hoje, certo? Então, ele não é um capítulo tão grande. Eu botei só um tópicozinho para vocês lerem, para vocês poderem entender, né? Para vocês poderem entender, vocês têm que lerem com bastante atenção. Onde vai falar esse capítulo 5 aqui, que é sobre o Brasil, herança cultural, como eu já havia falado, né? Nesse subtítulozinho que vocês vão dar uma lida, ele vai falar sobre um mulato chamado Brasil. Quem é a nação brasileira? Os grupos formadores da população brasileira. Seria quem, gente? Estamos falando de quem? Estamos falando dos povos, os indígenas, os brancos, os africanos, os negros afro-brasileiros e a desigualdade, a diversidade étnica e a questão racial no Brasil. Isso é um tópico só, e nesse tópico vem vários outros subtópicos, que foi o que eu acabei de falar. Ele se resume em um só, que ele faz até uma indagação aqui, uma pergunta. Quem é a nação brasileira? Essa nação brasileira, nós fazemos parte dela? Com certeza. Inclusive dessa mistura, né, que temos no Brasil chamado miscigenação, que é exatamente essa mistura de raça, né, de cores, esse grupo, né, de étnicos, que seria tia, o que é isso, tia? Essa população brasileira, essa formação da população brasileira, que seria quem, gente? Como eu acabei de falar, os indígenas, os brancos, os negros, os africanos, que tem até aquela partezinha que eu acredito que vocês estudaram, se eu não me engano, lá entre 3º a 4º ano, que essa mistura de raça, o que dava cada um, vocês vão ter aí, quando ele fala aqui na página 121, os grupos formadores da população brasileira, que seria aqui, ó, a formação que na página 122 tem assim, ó, a formação da população brasileira, que é exatamente essa mistura de raça chamada miscigenação, que seria o indígena, o branco, o negro, o amarelo, aí vem aquela mistura. Tia, o branco mais o negro, ele vai dar o quê? Essa mistura do negro, ó, o indígena, o branco, o negro, o amarelo, aí que é exatamente onde fala sobre aquela questão lá dos mulatos, os mestiços, os cafusos, que nessa página assim, aqui, na 121, ele vai dizer que, ó, o mulato é o que é gerado, essa geração entre branco e negro, do caboclo ou do mameluco, que seria o branco mais o indígena, e o cafuso, que seria o indígena mais o negro. Nesse tópicozinho que eu acabei de falar para vocês, vai ler mostrando, abordando bem direitinho. Aí vocês vão ler com bastante atenção, né, dessa raça, esse povo, essa mistura de raça, né? Tem essa leitura que ela é super interessante. Ela começa desde a página 120, ela vai mais ou menos até a página
126. Aí você vai ler, tem um quadrozinho que é inclusive um mapa mostrando sobre os povos indígenas no Brasil atual, que são vários, gente. Vocês vão até falar sobre os quilombolas, vocês vão falar sobre os grupos, numerosos grupos de povos indígenas. Nessa página 123, vocês vão ler e vão observar aqui e as regiões que tem esses grupos de gente ou de miscigenação, né? Essa mistura brasileira. Tem os negros africanos brasileiros e a desigualdade. Tia, por que essa desigualdade? Quando você lê bem direitinho na página 125, você vai observar o que seria essa desigualdade. E que, infelizmente, na nossa sociedade, nós temos essa desigualdade social, que é o chamado o racismo, né? A questão das cores, infelizmente, a gente ainda vê muito. E também tem a diversidade étnica e a questão racial no Brasil, que tem na página 126 e um pouquinho da 127, para vocês entenderem melhor. E quando vocês lerem, aí em seguida vocês vão fazer um exercíciozinho que vai se encontrar na página 127 a 132. Essas páginas vocês vão conseguir responder através da leitura que vocês fizerem anteriormente, tá certo? Lerem com bastante atenção e respondam esse exercício. Gente, lembrando, em relação ao trabalho parcial do primeiro e do segundo bimestre, os dois parciais, não é isso? Parabéns aos que me entregaram, foi um número bastante, né? A maioria, eu diria 95% da turma do 7º ano me entregaram esse trabalho. Tanto é que foi botando ok, tá registrado aqui no meu caderno. E eu peço encarecidamente, aquele que não me entregou ainda, por favor, entregue, gente, não vai ficar sem nota. E não é legal, né? Vocês estão sendo avaliados, mesmo a gente não tendo nossas aulas presenciais, mas eu estou corrigindo, como todos os professores estamos corrigindo, porque vocês precisam dessas notas, né? A gente está pedindo a Deus para voltar logo, tudo indica que a gente vai voltar o mais rápido possível. Digamos que estamos mais perto, né? Mas quando a gente retomar nossas aulas presenciais, vocês vai contar essas aulas de vocês de vídeo, essas videoaulas, esse trabalho que vocês fizerem, certo? Então, essa atividade, todas as atividades que eu passo, sempre eu vou colocando o pontozinho. Tia, mas esse ponto já é para a prova? Não. O ponto de participação que vai exatamente para juntar com a sua nota parcial. E nós vamos retornar. Quando a gente retornar, se Deus quiser, a gente vai verificar. E aqueles alunos que tiver sem nota, se não providenciar logo, aí fica complicado. Tá certo, gente? Então, quem não tiver feito, me manda. Tia, mas eu não tenho o número da senhora. Eu perdi. Quando vocês perdem o número, o celular, alguma coisa assim, procura se informar com alguém, liga para a escola. A escola tá aberta todos os dias de 8 às 11 da manhã. Tá certo? Então, estudem aí esse capítulo 5, onde fala sobre o Brasil, herança cultural. Lerem com bastante atenção e respondam esse exercício que eu acabei de falar, né, da página 127 a 132. Qualquer dúvida, eu estou aqui. É só me passar a mensagem. Tia, mas eu passei a mensagem, a senhora não ouviu logo. É porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa ou respondendo outra pessoa, enfim. Mas fica lá registrado e na hora que eu visualizar, eu passo para você, tá bom? Então, bons estudos, bons conhecimentos. Esse capítulo é excelente. É muito bom falar sobre a nossa população brasileira, a nossa cultura, os nossos costumes, a nossa raça, né, gente? A nossa raça chamada miscigenação, essa mistura de raça, tá certo? Então, um abraço, certo? E fiquem atentos nas atividades, tá bom? Estou com saudade. Tchau, tchau.